Então vamos abrir as nossas Bíblias. Se você quiser, abra aí o seu aplicativo no seu celular. Lá no livro de Josué, capítulo 24. Nós vamos ler aí no capítulo 24 de Josué, dois trechos. O primeiro trecho é bem curtinho, verso 1 e 2, apenas a primeira parte do verso 2. E depois a gente migra lá para o verso 14 e vamos ler até o verso 25, tá bom? Vou repetir para você. O texto está em Josué, capítulo 24. E nós vamos fazer a leitura dos versos 1 e 2 e depois vamos migrar direto para o verso 14 e ler até o verso de número 25, ok? Ok, queridos. Amém. Amém. Então eu vou chamar a Cris para vir aqui, ler para a gente. E fique atento se você já abriu sua Bíblia, se não, relaxe, descanse aí, porque a gente vai ler para você. Amém? Vamos lá. Amém, queridos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, à nossa live, todos que estão escutando essa palavra que se encontra em Josué, no capítulo 24, no versículo 1 e 2, e depois no versículo 14 até o 25. E a palavra do Senhor diz assim: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Aí no versículo 14: Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então ele se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: Somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Amém. Esta é a palavra do Senhor, por ela damos graças a Deus. Vamos ouvir agora a palavra que será ministrada pelo pastor Pompeu. Pois é, meu amigo, minha amiga.
Prestou atenção no texto? Eita, texto precioso, viu? Texto com uma mensagem muito rica para os dias de hoje sempre, para o dia de hoje, de amanhã, de depois. Pois é. Aqui nesse momento, irmãos, Josué reuniu o povo e ele, tem algumas Bíblias, como essa minha aqui, tem muita Bíblia que em cada capítulo traz uma espécie de título, de subtítulo para aquele trecho. Aqui nessa minha diz assim: Josué traz à memória do povo tudo o que Deus já tinha feito por ele, certo? Por ele quem? Josué? Também, mas para o povo. E aí, irmãos, talvez seja mesmo muito importante a gente, nos dias de hoje, a gente fazer uma boa avaliação da nossa caminhada, certo? E perguntar assim, onde será que eu estou errando, né? Será que eu estou cometendo algum erro? Será que eu posso melhorar em algum aspecto? Será que tem alguma coisa na minha vida que eu possa corrigir, melhorar, né? Nada é tão bom que não possa ser melhorado, sobretudo nas mãos de Deus, irmãos, né? Então, o convite hoje é mais ou menos por aí. Por quê? Porque a pandemia está aí passando, muitos pensavam que ela ia terminar em poucos meses, e aí já vai 1 ano e tanto, né? Praticamente 1 ano do prazo máximo que o pessoal deu no ano passado. E olha, quem deu prazo no ano passado, vamos lembrar, tudo isso começou aqui no Brasil antes do mês de março, mas o lockdown no Brasil começou dia 15 de março de 2020. Antes disso, a pandemia já vinha campeando e provavelmente já tinha entrado no Brasil em dezembro, segundo alguns. E certamente quando vieram as festas carnavalescas, por falta de discernimento dos nossos administradores, essa virose notoriamente durante a época do carnaval ela se espalhou Brasil afora, e aí a coisa começou complicando, tá certo? Naquele tempo os notáveis, os cientistas, as pessoas, né, que continuam notáveis até hoje, eu louvo a Deus, eu sou professor universitário, também trabalho com pesquisa, eu sei o que é isso, certo? Meu nome não está no rol dos notáveis, mas a minha preocupação não é essa, certo? Eu sei que faço o meu trabalho e o faço bem feito, louvado seja Deus por isso, mas a verdade é a seguinte: o cientista é um estudioso, ele busca no conhecimento disponível as ferramentas para interpretar o acontecimento das coisas. E naquele tempo, por se tratar de uma virose desconhecida, muita coisa foi feita com base em especulações de informações que já vinham de tempos anteriores. Resultado, está aí o que a gente está vendo hoje. A ciência ainda continua correndo para muito lado e se deparando com as novidades, e aí vem a virose, e vem a cepa aqui, a cepa lá, e a variante tal, a variante Y, a variante J, a variante vamos embora, a Delta, a Lambda, e vamos embora. E agora, irmãos, como é que fica? O que fica, queridos, o que está é a nossa vida. E nós precisamos seguir adiante. A gente não pode ficar parado, tá certo? A gente não pode ficar assistindo o mundo ruir na cabeça da gente sem fazermos nada. Por quê? Porque estamos vivos. E porque estamos vivos, é importante a gente, quem sabe, dar uma boa avaliada para que os nossos próximos passos, eu acho que eu já tratei desse assunto em algum outro momento, mas certamente não nesse texto e não no que eu vou falar hoje aqui, mas essa autoavaliação, porque avaliar a vida do outro é muito fácil. É muito fácil a gente olhar para o outro e dizer, olha, você precisa melhorar nisso, naquilo, certo? É muito fácil a gente ser juiz da vida do outro. Mas o convite aqui é a gente ser juiz da nossa própria vida. Por quê? Porque a gente pode ser mais sincero, e se a gente tiver que criticar alguém, a única pessoa que vai ser criticada é você mesmo. E se você for uma pessoa que tem acerca de você uma autocrítica sincera, se você for sincero consigo mesmo, consigo mesma, com certeza você vai saber trabalhar a melhor maneira para você se tornar uma pessoa ainda melhor lá na frente. Porque tem gente que é teimosa, viu? Tem gente que é teimosa, que vê o erro, que sabe onde a coisa está acontecendo e continua insistindo lá. Mas a hora, essa hora aqui, é hora para a gente avaliar como anda
a nossa caminhada. E como disse Josué, para a gente avaliar a quem a gente serve. E quando ele fala isso, ele fala exatamente de um aspecto muito próprio do ser humano, que muitas vezes, irmãos, a gente vai erguendo altares na vida da gente, e esses altares, a gente nem se dá conta deles direito. Por exemplo, eu, quando conversava um dia desse com o pessoal lá na igreja, eu lembro que na minha casa tinha, na casa de praticamente todas as pessoas onde eu ia, as pessoas tinham um bar em casa, um pequeno bar. Às vezes um bar grande, né? Quem tinha condições tinha um bar grande, aquela coisa toda. Enfim, era praticamente um móvel, uma espécie de entrada, era quase uma cozinha, vamos dizer assim, né? Onde a pessoa ali tinha todo tipo de bebida. E na minha casa também tinha um pequeno bar, era um pequeno móvel com algumas bebidas e tudo mais. Eu, particularmente, tinha bebida ali que eu nunca tinha provado na vida, não sabia nem o gosto que tinha. Mas se eu chegasse um amigo em casa e a gente dissesse, olha, você quer tomar uma bebida? Olha, eu tenho aqui uma bebida para lhe servir. Até que um dia o Senhor falou ao nosso coração, para que esse altar aí na sua casa, certo? Para você honrar as pessoas que lhe visitam, quando nada disso traz absolutamente nada de proveitoso para você, para a sua vida. Resultado, eu brincando com os meus amigos, peguei todas as bebidas que tinham naquele bar, abri todas elas e joguei ralo afora. Deve ter matado de coma alcoólico todas as baratas das tubulações dali para adiante, porque a gente passou um bom tempo lá, até no térreo do prédio onde eu morava, nunca mais ninguém viu barata um bom tempo, devem ter morrido todas de coma alcoólico. Mas enfim, eu estou dizendo isso, irmãos, porque às vezes a gente ergue altares na vida da gente que a gente nem se dá conta, mas eles estão aí, tomando o nosso tempo, tomando nossa atenção, distraindo a nossa atenção muitas vezes para que a gente não foque naquilo que é importante, que é essencial. E estamos vivendo, todos nós, tempos em que a gente precisa, claro, tem hora que a gente está aqui relaxado, no momento relax, amém, certo? Mas quando a gente não está relaxando, não está descansando, nós precisamos focar bem naquilo que a gente precisa fazer. Para quê? Para que os dias que vêm adiante possam ser remidos de forma sábia e para que a gente possa colher coisas muito melhores do bom trabalho realizado, fruto de uma autocrítica sincera, onde você está firmemente decidida a melhorar você mesmo, né? Você não é mudar a vida do outro, não. Eu gosto muito que os outros mudem a sua vida para melhor, mas o primeiro beneficiário, o primeiro usufrutuário de tudo isso é você mesmo, certo? E aí vem esse convite de Josué, né? Porque a Siquém era uma cidadezinha, era uma cidade pequena, perto de Siló, certo? Era ali onde estava o tabernáculo, e enfim, e ali, né, esse lugar trazia um senso de responsabilidade do povo para consigo próprio, que é exatamente esse senso de responsabilidade que nós precisamos ter hoje. E esse senso de responsabilidade é um senso de responsabilidade moral, físico com a nossa saúde, espiritual, ético, tá certo? Em todas as áreas da vida da gente. Nós precisamos disso. E por que não dizer, o nosso país precisa disso. Temos assistido aí, liga a sua TV, abra a sua internet e você vai ver um mundo de gente por aí falando muita coisa, certo? Um mundo de gente por aí buscando, né? Você percebe claramente os altares erguidos, onde cada um vai concentrando o seu interesse no altar que ele mesmo ergueu. Então, eu quero aqui convidar você, querido, querida, a buscar esse discernimento no Senhor, para você, sendo certamente uma pessoa sincera com você mesmo, porque não precisa ser sincero com o pastor Pompeu. Eu estou aqui do outro lado da sua tela, certo? Não conheço a sua vida, quem conhece a sua vida é você, Deus conhece a sua vida, até mais do que você, porque Ele sabe das tuas vontades, das tuas inclinações, Ele conhece teu coração, conhece o meu. Então, irmãos, o nosso objetivo é que você consiga tirar de tudo isso o melhor para você mesmo. Então, irmãos, nós precisamos preencher esse espaço. Esse espaço Deus quer ocupar. Por quê? Porque por falta de respostas, por falta de um conhecimento melhor sobre a vida, a gente sofre mais com isso. E Deus não quer ver a gente sofrendo. Não quer ver você sofrendo. Amém? Então vamos aqui, de forma bem objetiva, avaliar um pouco, né? Perguntar assim, Senhor, onde é que eu posso melhorar? Senhor, onde eu posso estar
cometendo algum erro. Amém? Então vamos lá. Primeiro aspecto importante para a gente avaliar a nossa caminhada. Veja se você não está erguendo aí altares que promovem a pessoa, que promovem você. Será que você não está concentrando a sua vontade, está dedicando os seus esforços a obter fama, por exemplo? Certo? A obter fama. Pastor, vamos lá. Deus é contra a gente ser famoso. Jesus ficou famoso, certo? Abraão ficou famoso, Moisés ficou famoso. O que é isso? Que papo é esse? Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui. A palavra de Deus nos ensina lá em Jó, capítulo 28, verso 22, diz assim, olha. A perdição e a morte dizem assim, 2 pontos. Ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Olha, meu irmão, tu cuidado. A fama, ela atrai olhares. E a Bíblia diz que a perdição e a morte estão bem atentas à sua fama, certo? Agora, em Eclesiastes, no capítulo 7, diz lá, já abre o capítulo 7 dizendo assim, melhor é a boa fama do que o melhor unguento. Olha que coisa boa. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento. Quando a Bíblia fala assim, e de certa forma aqui está dizendo que a fama, no caso aqui, é uma coisa boa, de que fama a gente está falando aqui, afinal? Irmãos, a gente aqui está falando daquela fama gananciosa, daquela fama encharcada de vaidade, daquela fama bem humana, é daquela fama que, antes de mais nada, aponta para si próprio, para si mesma, e não aponta para Deus, é isso que eu estou falando, entende? É disso aí que eu estou falando. Você não está gastando muito da sua energia preocupado em ser famoso, ser famosa, certo? Entendeu? Em ser um influenciador. Eu vejo a juventude hoje, muita gente preocupada em ser, né, alguma coisa influencer, certo? E já vem tanta coisa, é personal, é digital, é tanta coisa, é influência de toda a natureza, todo mundo quer influenciar. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa a você, a melhor pessoa para ser influenciada na sua vida é você mesmo. Comece influenciando você, certo? O convite aqui é para você influenciar você mesmo. Veja aí se você não está mais preocupado com o dinheiro do que com qualquer outra coisa. Pastor, está dizendo o quê? Será que dinheiro não é importante? Claro que é. Eu preciso de dinheiro para fazer minha feira, preciso de dinheiro para me locomover de um lugar para outro, seja com um carro próprio, com a moto, seja de Uber, seja de táxi, seja do que for, até de ônibus, tá certo? Então, enfim, nós precisamos de dinheiro, irmão, para nos manter, nós precisamos do dinheiro para nos sustentar. Agora, repare, o dinheiro precisa estar a nosso serviço e não nós ao serviço do dinheiro. A Bíblia fala lá em Eclesiastes 5, diz lá no verso 10, aquele que amar o dinheiro jamais se fartará dele. É isso aí. Ou seja, se você colocar o seu amor nas coisas, no dinheiro, talvez você esteja perdendo seu tempo. E se essa pandemia não ensinou você ainda de que tudo que a gente precisa valorizar nesse tempo, temos tanta coisa para dar valor e tanto pouco dinheiro para contar, irmãos, que talvez o dinheiro faça muito pouca ou nenhuma diferença na nossa vida, certo? A Bíblia fala lá em Eclesiastes assim, 7:12, verso 12 do capítulo 7, diz assim, porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Ou seja, o dinheiro tem sua utilidade? Claro que tem. Agora nós precisamos tê-lo ao nosso serviço e não estar a serviço do dinheiro, certo? Quando a gente usa os nossos recursos, e aí estou falando aqui do dinheiro, dos recursos que nós temos, e fazemos isso com sabedoria, Deus dá a gordurinha, Deus dá a bênção, entendeu? É isso aí, quando a gente em fidelidade a Deus, a gente ajuda, a gente ama, a gente, certo, se esforça em empregar os recursos que Deus coloca na nossa mão da melhor maneira possível. E aí, querido, é com você, entendeu? Vamos lá, pense nisso. Se você não está gastando seu tempo, eu não estou dizendo que isso não é importante, viu? Alô, presta atenção. Todos precisamos de sustento, todos precisamos daquilo que a Bíblia fala, digno é o obreiro do seu salário. Precisamos de trabalho, para do trabalho angariarmos o nosso sustento, o nosso dinheirinho. Amém. E dele utilizarmos com sabedoria. Veja se você não está empregando tempo e energia em excesso
preocupado, preocupada com dinheiro. É só isso. Amém? Segundo aspecto importante. Cuidado com os altares que promovem aquilo, não é a pessoa, mas naquilo em que a pessoa se tornou, certo? Veja bem, eu estou falando o quê? Será que você não está muito preocupado com o poder, certo? Eu falei em fama, certo? Nem todo mundo que é famoso tem poder. Tem muita gente que é famoso, certo? Mas não tem poder nenhum. Eu estou falando o seguinte, muitas pessoas são alçadas a cargos, né? A posições, não estou falando cargo propriamente, a posições em que você acaba de alguma maneira influenciando e determinando as ações de pessoas que estão ali caminhando com você. Cuidado, querido, querida, com os altares do poder. Tem muita gente que se corrompe com isso. Tem muita gente que não sabe lidar com o poder. Tem muita gente que por conta do poder está aí matando e morrendo. E, irmãos, ligue a sua TV e você vai ver. Um mundo de gente mais preocupada em exercer poder do que em exercer misericórdia, certo? Gente mais preocupada com o altar da influência do que com qualquer outra coisa. Influenciar as pessoas é bom? Claro que é bom, mas influenciar para bem, certo? E influenciar para bem demanda posições seguras sobre aquilo que se está influenciando, porque também há aqueles que influenciam para o mal, certo? Quando a Bíblia diz que as más conversas corrompem os bons costumes, a gente não conversa com espelho, a gente conversa com outras pessoas. Portanto, se você está numa roda de pessoas, é por isso que é bom a gente estar na presença de Deus e não nos alimentarmos da roda dos escarnecedores. Por quê? Porque a roda dos escarnecedores, em geral, a palavra está aí dizendo, são aqueles que escarnecem, certo? Aqueles que escarnecem, para usar uma expressão bem moderna, é aquele pessoal que tira onda, que fica gozando com a cara do outro o tempo todo, de tudo tá tirando onda, de tudo tá fazendo graça, de tudo faz piada, gente que não leva nada a sério, certo? E desrespeita sistematicamente a maneira de viver das pessoas, a posição das pessoas, a opinião das outras pessoas, o fazer das outras pessoas. E o que é que eu quero numa roda como essa? Se você insiste em frequentar um lugar assim, se você insiste em frequentar rodas como essa, vá se preparando, não vai demorar muito, até os bons costumes que você tem serão corrompidos, porque tudo aquilo do que você conversa, uma hora dessa acaba virando verdade na sua vida. Amém? Então, irmãos, Jesus era famoso? Era. Jesus era louvado? Claro que ele era louvado. Jesus tinha boa fama? Sim, certo? Mas Jesus fazia tudo isso, sabe por quê? Não é porque as pessoas ficavam ali babando Jesus de Nazaré. As pessoas consideravam Jesus uma pessoa importante. Ele fazia tudo aquilo, irmãos, não porque ele era uma pessoa, não porque ele tinha influência, mas era a virtude do Espírito Santo trabalhando na vida de Jesus. E através da vida dele, pessoas eram encharcadas da graça de Deus. Amém? Prestou atenção? Cuidado, veja se você não está aí valorizando demais o altar do poder e da influência. É por aí, ok? Terceiro aspecto importante para a gente dar uma boa avaliada nessa caminhada da gente. Veja se você não está aí se deixando enganar por esses altares enganosos das falsas sensações. Cuidado, querido, querida. Alguém já disse um dia desse, numa dessas reportagens que eu vi aqui na TV, quando a gente assiste TV aqui, tem dia que ela passa o dia inteiro desligado, tem dia que ela passa o dia ligado, é verdade, tem dia que ela passa o dia desligado, ninguém liga, certo? A gente só vai ligar às vezes lá no final da noite para assistir algum jornal para ver o que se passou no mundo, e passou por aí só, entendeu? Então vamos lá, cuidado, querido, né? Cuidado, estava dizendo lá na reportagem que nesse tempo tem muita gente se entregando ao vício do álcool. Então o álcool, as drogas, irmãos, tudo isso tira você do seu centro, certo? Tudo isso vai roubar de você o ponto de equilíbrio. E tudo aquilo que lhe desequilibra a mente, o espírito, está maltratando o seu corpo, não vai fazer bem para você, nem para sua família, nem para aqueles que te cercam. Preste atenção. Não deixe essa pandemia sepultar os seus sonhos.
nos altares enganosos das falsas sensações. As drogas dão essa falsa sensação de prazer, essa falsa sensação da fuga. E olha, deixa eu dizer uma coisa aqui a você. Deus não te deu espírito de covardia não, meu irmão, mas de ousadia e de moderação. Entendeu? Então fugir para quê? Se Jesus é com você, querido, querida, se Deus é contigo, está com medo de quê? Está com receio de quê? Tenha medo não, meu irmão, tenha medo não, minha irmã. Siga adiante, o Senhor é contigo. Se o teu propósito é bom, se o teu esforço é lícito, meu irmão, minha irmã, vá em frente, que a tua colheita chega, que a tua bênção vai chegar, mas não se amedronte, não recorra a esses falsos altares que só fazem enganar o coração da gente. Não adianta nada meter a cara. E a gente fala, quando você mete a cara na droga, quando eu digo isso, até no álcool está servindo. O álcool é uma droga lícita. Se você quiser, você pode beber até cair. Tá certo? Pode. Está acabando com você? Tá. Mas tem gente que não se dá conta disso. Então, não deixe essa falsa alegria tomar conta do seu coração. Não deixe essa falsa sensação de euforia e desprendimento contaminar você, entende? Porque é a alegria do Senhor que é a tua força e Ele vai te abençoar, amém? Veja lá, é um tempo bom para a gente avaliar como está a nossa caminhada. Quarto aspecto importante, e aqui eu começo encerrando essa mensagem para você. Seguinte, depois da gente avaliar tudo isso, veja aí como é que está a sua caminhada, porque hoje o convite de Deus é para que a gente deite fora, derrube esses altares. Lá no verso 23, Josué disse assim, olha, deitai, pois, agora fora aos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Meu irmão, minha irmã, a única pessoa que precisa avaliar tudo isso é você. O bom é que a gente não vai ficar constrangido na frente de ninguém. Aliás, há alguém diante do qual nós vamos ficar constrangidos sim. É Ele. Porque Ele está presente aqui entre nós. Entendeu? Mas há nenhum outro. Se você tem um bom amigo, uma boa amiga com quem dividir essa dor, dividir essa aflição, divida. É bom a gente ter com quem dividir. Eu estou falando aqui dos amigos sinceros, não dos falsos amigos. Daqueles que quando ouvem as coisas de nossa parte, daqui a pouco estão colocando na rede, pedindo segredo a esse ou aquele, mas está espalhando para todo mundo. Esse não serve. Essa não serve para nada. Esse aí você mantém a certa distância. Não precisa cortar laços de amizade. Mas aí a gente mantém a reserva suficiente para não deixar que o falso amigo íntimo acabe atrapalhando a sua vida, a sua caminhada. Mas eu estou falando dos bons amigos dos quais falamos um dia desses amigos que só fazem bem para a gente. Se você tiver, chame para junto, converse, abra o coração, certo? Agora, tendo ou não amigos assim, você já sabe que está na presença de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, o convite está aí. O que quer que seja que você vai fazer, faça com sinceridade de coração. Faça com a verdade do seu coração. Esse é o sentido. E lembre-se de uma coisa, como se lembrou o povo de Israel quando Josué fez o convite. Lembre-se de onde Jesus tirou você. Lembre-se como Jesus cuidou de você e tem cuidado de você. O cuidado não ficou lá atrás só não, viu? Ele cuidou de você, tratou suas feridas, colocou você no colo. E ainda que hoje você ande que nem eu, aqui acolá, manca para lá, erra para lá, erra para cá, ai, certo? Pois é, os erros são muitos.
E a gente olha assim e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou tentando acertar. Essa é a essência. A gente não quer errar não, a gente não faz para errar não, a gente faz para acertar. Mas se você for como eu, uma pessoa imperfeita, lutando todos os dias para fazer, para fazer o seu melhor, para dar o seu melhor a Deus, então, meu irmão, descanse. Lembre-se que o Senhor te livrou da escravidão, e ainda que você ande em meio às suas dificuldades, em meio às suas lutas pessoais, é aí onde Deus quer agir, para que essas lutas não aconteçam mais e você seja liberta completamente. É isso que vai acontecer. Josué disse lá no verso 17 da nossa leitura, olha, porque o Senhor é o nosso Deus, foi Ele quem nos fez subir lá da terra do Egito para a nova terra, a nós e os nossos pais, lá nos tirou lá da casa da servidão. Meu irmão, minha irmã, descanse o coração, viu? Descanse. E saiba aqui de uma coisa, e aqui eu encerro. Aquele povo disse a Josué, Josué, nós vamos servir a Deus. E aí se lembraram de tudo que Deus havia feito por eles. Eu tenho a certeza absoluta que todos nós já vivemos nessa pandemia situações em que a gente não tem outra explicação, nem precisa para dar. Mas a palavra é essa, a mão de Deus me abençoou. Como é que foi com você? O dia que a gente se assentar à mesa, assim de verdade, não for só aqui na mesa virtual, a gente tem muita história para contar, pois é. Quanta coisa maravilhosa Deus fez na minha vida e na sua. Quantas histórias extraordinárias temos ouvido nesses dias da poderosa e maravilhosa mão de Deus fazendo sinais bem diante da gente, como fez para aquele povo com quem Josué falou. E vamos nos lembrar como foi que Deus nos guardou até aqui. Amém? É isso aí. O Deus que te guardou até aqui vai continuar guardando a sua vida. O Deus que te conservou até aqui vai continuar conservando a tua caminhada, firmando os teus pés, se você quiser caminhar com Ele. E eu espero que queira. Para que você possa dizer como Josué disse, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos orar? Se quiser, baixa a cabeça, eu vou orar por você. Senhor, um dia Josué teve uma conversa franca com o povo, e nós queremos de verdade fazer, e se houver algo mais que não foi comentado aqui, que precisa ser revisto na nossa vida, que o Teu Espírito Santo nos anuncie, que venha à nossa memória, porque há tantas coisas que muitas vezes nós nos perdemos nesses altares enganosos das nossas escolhas equivocadas e dedicamos o nosso tempo e esforço em coisas que não valem absolutamente nada. Então nós queremos, ó Deus, como disse Josué ao povo, nós queremos servir de testemunhas contra nós mesmos, dizendo aqui, Senhor, nós escolhemos servir a Ti e queremos renunciar a tudo aquilo que não serve para a caminhada, em retirar das nossas costas todo o lixo existencial, tudo aquilo que não serve para a caminhada. Basta de tanta agressão, vamos cuidar uns dos outros. Eu recebi hoje um quadrinho pela rede social de uma amiga querida que dizia assim, vamos cuidar uns dos outros, porque já há gente demais ferindo uns aos outros. Então, ó Deus, vem aqui, cuida das nossas feridas, cuida do nosso coração e nos dá dias de paz e de bênção, dias vitoriosos para esse mundo, para esse país. E aqui nós oramos para todos os nossos governantes, todos aqueles que exercem alguma posição de poder, de influência, que saibam usar esse poder e essa influência na Tua vontade. E aqueles que estão trabalhando de forma ardilosa, sorrateira, mentirosa, na busca de causar
confusão e problemas para o nosso país. Ó Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo abarta com a tua mão poderosa, porque tu podes. E podes fazer na nossa vida da mesma forma, com poder e amor, para transformar em nós tudo aquilo que precisa ser transformado. Estamos aqui completamente desarmados, rendidos à tua vontade. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Por tudo isso, nós, o teu povo, a tua igreja, te agradece. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.